Olá! Hoje a gente vai trazer um exemplo de um professor indígena, Joatom Suruí. Meu nome é Joatom Suruí, da etnia Suruí, e leciona a turma de 6ª a 9ª. Desenvolvi um projeto escrevendo nossa língua, Paité Suruí. Hoje em dia a gente vive na sociedade não indígena, né? A gente já perdeu o nosso costume, nossa tradição, mas pelo menos eu quero registrar escrita, né? Fazendo livro, publicando livro para deixar na escola, para futuramente os filhos que estão vindo, pelo menos ver essa história da própria identidade dele, né? É pouco tempo que a gente trabalha nossa língua, né? Agora a gente está normatizando nossa escrita, né? Nosso alfabeto é muito assim diferente do que o alfabeto português. Tem vários sons diferentes e várias letras também diferentes. O alfabeto na minha língua é mais difícil para mim. O alfabeto tem mais letras diferentes, né? Eu apresentei para eles, passei no quadro e todo mundo escreveu no caderno deles, né? Aí cada um foi escrevendo umas palavras, nome dos animais, dos objetos. Como eu trabalho na área de língua materna, eu acho muito interessante essa história oral que a gente tem. Enquanto esses mais velhos sábios que têm essa história, esses conhecimentos ricos, se a gente não aproveitar isso, amanhã a gente não tem nada. A gente escolheu essa história do Gavião Real, né? É a nossa história principal. Para mim como patrimônio do Paité, do povo Suruí. Eu convidei meu pai, ele contou a história para os alunos, né? E ao mesmo tempo foi gravado. Pedi para os alunos, depois de ele contar, produzir um texto em cima da história que ele contou. E foi até que a gente terminou de traduzir, transcrever essa história para a escrita, né? Pegava esse trabalho de cada grupo, mostrava a diferença onde eles erraram. E juntamente a gente foi corrigindo no quadro, né? Esse trabalho de estar separando as palavras, né? Dizer aqui é uma palavra, aqui é uma afirmação, aqui é uma pergunta, é um processo muito lento. Às vezes em uma aula você não escrevia mais do que 2 parágrafos. E tinha ilustração também do Icone, né? Eles fizeram muito bem a ilustração. Eu entendi que eles entenderam o texto, né? Como o narrador conta a história, né? Eles fizeram o desenho. Eu vejo que o resultado do meu trabalho tá evoluindo. Os alunos estão aprendendo, que eles estão interessados mesmo. Eu não quero esquecer a minha língua, a minha origem e cultura. E agora estão começando a conhecer, começando a dar valorizar também. Tem um trabalho maravilhoso de registrar a língua Paité Suruí, né? Uma das muitas e muitas línguas indígenas que a gente tem, que a gente nem imagina. E ele traz esse exemplo de uma escola indígena em Rondônia, para alunos do 6º ao 9º ano, na produção do texto, para que esse texto possa ficar escrito para as próximas gerações, né? Ele conta que eles já não vivem mais na sociedade indígena, né? Então isso está se perdendo, esse conhecimento está se perdendo, mas que ele vê a importância de resgatar essa identidade do povo Paité Suruí. E como resgatar essa identidade? Através da nossa língua, da nossa história. Então ele traz uma história, a história do Gavião Real, que é uma das histórias mais importantes ali para o povo Paité Suruí, e ele traz esse resgate do conhecimento. Então ele fala, eu chamei meu pai para contar essa história, e a gente gravou ele contando a história, filmou. Então esse resgate do conhecimento dos mais velhos, olha a importância fundamental de integrar esses saberes dentro da escola, né, para que todos tenham essa oportunidade de aprender com os mais velhos, né? E aí os alunos vão produzir o texto, vão escrever aquela história que vem da tradição oral e que não está escrita. Então eles precisam aprender esse alfabeto, que é diferente do nosso alfabeto. É muito mais difícil, né? A Milena fala, é muito mais difícil escrever na minha língua do que no português, né? Que ela já está mais familiarizada. Então essa produção de texto, a importância de ir reconhecendo aí o alfabeto, né? Para produzir esse texto. E aí a correção é feita em grupo, um ajudando o outro, né? E o professor ali facilitando todo esse processo.
E ele fala, é um jeito da gente valorizar a nossa cultura, da gente deixar um livro, o objetivo dele é produzir um livro, né? Produzir esses escritos para deixar para as próximas gerações. Então, um exemplo belíssimo aí de como a gente pode resgatar a cultura indígena, do professor nota 10, professor Joatom Suruí, a nossa homenagem aqui ao Dia do Índio, que foi comemorado na semana passada. A gente gravou um vídeo falando para os professores não comemorarem o Dia do Índio daquela maneira tradicional, né, com a imagem do índio antigo, que não faz mais o menor sentido nos dias de hoje, mas sim, trazer esses exemplos reais, hoje, da realidade indígena hoje, dos professores que estão aí fazendo a diferença pelo nosso Brasil afora. Esse é o nosso vídeo de hoje, os aprendizados, professor Joatom Suruí. Compartilhe se você gostou, compartilhe esse vídeo, assine o nosso canal para receber cada dia um vídeo novo, uma experiência de aprendizado dos professores nota 10 que estão fazendo a diferença. Porque a gente acredita que educar transforma.